Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou trazer o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, porque teve jogador deixando o treino mais cedo e quem sabe virando preocupação para o jogo na próxima quarta lá em Salvador contra o Bahia. A gente vai falar também sobre o acerto em relação a Alan Patrick, o interesse de clubes árabes e se ele vai permanecer no Inter ou não. A compra que está sendo acertada nos bastidores. E além disso, Delcir Sonda estará recebendo bilhões de reais e sim, tem o interesse de investir no Inter. Estatutariamente, isso pode acontecer? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora, mas antes disso não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveitando o código DIAS, tu vai ganhar 20% de free bet, uma bonificação bem legal para dar uma brincada lá em KTO.com no teu primeiro depósito, tá certo, pessoal? Bora lá falar do Inter, porque hoje pela manhã estive no CT Parque Gigante. O Inter hoje, de fato, ontem foi uma reapresentação, depois de 3 dias de folga, foi um trabalho muito mais físico, tanto que toda a atividade foi aberta no CT Parque Gigante. Hoje, de fato, começaram as atividades visando o Bahia, o jogo da próxima quarta-feira na retomada após a data FIFA, e até por conta de hoje ter começado a preparação para encarar o Bahia, de fato, tivemos atividades técnicas, físicas, obviamente, e táticas. Então, a atividade não foi completa com portões abertos para nós da imprensa, a gente pôde acompanhar somente o aquecimento. Lembrando, aqueles 6 jogadores que estão servindo as suas seleções, tá o Olar e Matheus Dias na seleção pan-americana, então não é data FIFA, vão disputar o Pan-Americano no Chile em Santiago, vão ficar um tempo maior de fora, mas aqueles 4 que estão nas seleções, Rocher, Ener Valencia, Arangues e Johnny, esses aí estiveram de fora da atividade. Novidade, Pedro Henrique, que está cotado para estar com a delegação depois de se recuperar de uma fratura no antebraço esquerdo, deve viajar com a delegação para Salvador na próxima terça para o jogo contra o Bahia na Fonte Nova na quarta, deixou a atividade mais cedo hoje, tá? O Pedro Henrique chegou lá, aqueceu normalmente, e depois a gente observou ele saindo do gramado do CT Parque Gigante, e o que nos foi confirmado é que o Pedro Henrique teve sintomas e estava sentindo uma gastroenterite. Não é algo que preocupe. Vai depender, claro, do treinamento de amanhã? Vai. Mas não é algo que preocupa para o jogo contra o Bahia na próxima quarta-feira. Lembrando, o Inter tem um foco muito grande, busca uma classificação para a próxima Libertadores. O Cudê até falou de 12 vitórias em 12. Não é o que precisa. Isso seria muito mais para uma classificação via G4, direta para a fase de grupos, o que não deve acontecer porque o Inter também dependeria de resultados paralelos, mas sim, via G6, G7, G8, quem sabe, depende de Fortaleza e Fluminense que estão em final de Libertadores e Sul-Americana, o Inter pode conseguir uma vaga para a próxima Libertadores, tá certo? Bom, avançando nos assuntos do dia, tá, pessoal? No último vídeo aqui do canal, e vocês podem aí entrar no meu canal e rolar ali para ver o último vídeo, e, claro, ajuda a dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre vai ser notificado e não vai perder os vídeos, como eu sei que tem muita gente que talvez não tenha assistido o vídeo, mas recomendo assistirem depois desse aqui, porque eu trouxe mais detalhes, porque o Inter está fechando a compra do volante Rômulo. O Inter vai desembolsar 3 milhões e 600 mil reais para comprar o volante de 23 anos, vai comprar 70% dele junto ao Atlético de Minas Gerais. Inclusive o Rômulo hoje deu uma entrevista pro Lucas Colar, pro Ernest, pro Jobim, pessoal lá do Vozes do Gigante que faz um baita trabalho, e ele falou que quer permanecer no Inter, que não vai comemorar antes da compra e da assinatura do contrato, mas que sim, a vontade e o desejo dele é de permanecer em Porto Alegre defendendo as cores do Internacional. No último vídeo aqui do canal eu falei sobre outros acertos que o Inter tem no bastidor para permanências na próxima temporada, tá certo? E outro assunto que repercutiu e muito no bastidor do Internacional hoje e também no noticiário, eu vi que muitos torcedores se animaram com essa questão, é a situação contratual de Alan Patrick, meia do Inter de 34 anos, que, vamos lá, é o principal expoente técnico dessa equipe hoje do Eduardo Cudê, já desde quando chegou e retornou ao Inter na última temporada, ainda quando o técnico era humano, já estava muito bem. Esse ano de 2023 é disparado, na minha opinião, o melhor jogador em campo do Internacional, um baita jogador, meio-campista. E o grande detalhe é que o Inter está acertando, e deve acertar e confirmar nos próximos dias, uma renovação de contrato e uma valorização do Alan Patrick. Ele tem contrato com o Inter ainda longo, ele tem contrato até o final de 2025, mais uma temporada e meia de vínculo com o Internacional.
Como ele tá jogando muito, não tem uma multa tão alta, tá? A multa do Alan Patrick é considerada bem baixa no bastidor, é uma multa de 5 milhões de euros e que, vamos lá, para um dos principais atletas de um clube do tamanho do Inter, 5 milhões de euros não é um absurdo de multa, é uma multa menor do que de jovens que sobem da base profissional, outros jogadores, enfim, é uma multa baixa esses 5 milhões de euros, por mais que ele tenha 34 anos, repito, é o expoente técnico e também uma das lideranças desse elenco do Internacional. Bom, ele tem uma multa de 5 milhões de euros, um contrato até dezembro de 25 e deve renovar por mais uma temporada ou até duas. Entre 2026 e 2027 deve ficar esse novo vínculo do Alan Patrick. Os representantes do meia do Internacional virão a Porto Alegre nos próximos dias ou semanas acertarem com o Internacional. Essa informação também é confirmada pelo Inter e pelos empresários do atleta e é importante o Inter estar atento, porque se tem esses 5 milhões de euros de multa, um valor baixo, e o Alan Patrick que já teve sondagens dessa temporada. Ele teve uma procura do Al Nassr, clube árabe, um dos principais no cenário saudita hoje, clube do Cristiano Ronaldo, do Otavinho, que surgiu na base do Inter e depois foi pro Porto e tá lá no Al Nassr. E o Al Nassr fez um contato com os representantes do atleta. É um jogador de mais de 30 anos e a gente sabe como que tem sido as procuras do futebol árabe, do futebol saudita, principalmente por jogadores brasileiros, então tem que ficar atento a essa situação do Alan Patrick, essa situação que eu citei de futebol árabe e futebol saudita não avançou, o interesse e o desejo dele é de permanecer no Inter, e obviamente o interesse do Internacional é de permanecer com o Alan Patrick aqui em Porto Alegre, vestindo as cores do Internacional, tá certo? Bom, pessoal, e pra gente fechar, vocês vão lembrar que eu falei, e a gente tem falado nos últimos dias, é inevitável falar do cenário político do Internacional. E eu fiz um vídeo falando sobre Delcir Sonda, porque é um investidor colorado, assumido, já investiu no Inter em diversos negócios recentes no Internacional, recentes eu me refiro aí a 4, 5, 6 anos atrás, enfim, nos últimos anos na gestão do presidente Alessandro Barcelos, por exemplo, não teve nenhum tipo de investimento do Delcir Sonda, mas a novidade é que o Delcir Sonda, uma informação do meu parceiro da dupla, Tiger Junk, pô, amo o Tiger, trouxe uma informação bem importante em relação a isso, de que o Sonda estará vendendo algumas das suas empresas. A gente sabe, ele é um multimilionário, torcedor do Inter, e que ele tem o interesse de investir no futebol do Internacional, só que ele tem uma relação com o Roberto Melo, que é a oposição de Alessandro Barcelos, para quem sabe estar aí no próximo triênio como presidente do Inter, e já tá claro, já tá definido, eu já ouvi mais de uma vez no bastidor de pessoas aliadas ao Roberto Melo, e do próprio Delcir Sonda, que confirmou isso numa entrevista que ele deu rápida lá no Conselho Deliberativo do Inter, naquela noite em que foi votado ali entre Libra e Liga Forte do Futebol, vocês vão lembrar disso, o Sonda abraçado no Melo, enfim, ele tem o desejo e o interesse de investir no Inter. E a grande informação que o Tiger traz é que o Delcir Sonda estará vendendo algumas das suas empresas e fará quase bilhões. Ele vai bater possivelmente essas vendas de algumas empresas dele na casa do bilhão. E isso seria importante também para esse dinheiro ser injetado no Internacional. Obviamente não o bilhão que ele vai vender de empresa, mas um valor considerável. E claro, eu já deixo claro aqui, ele quer investir caso o Roberto Melo seja o próximo presidente do Internacional. Vocês vão me dizer, estatutariamente, Lucas, não pode? Pode. Eu confirmei com pessoas da situação ligadas então à gestão do presidente Alessandro Barcelos e pessoas da oposição. Não tem nada no estatuto que faça com que um conselheiro, porque esse é o grande ponto, o Delcir Sonda é conselheiro do Inter, que um conselheiro não possa investir no clube, dar o seu dinheiro, enfim. O que ele não pode é receber dinheiro do clube. Só que não vamos ser ingênuos de que caso o Delcir Sonda invista no Inter e tenha retorno, tenha lucro, o dinheiro viria diretamente para ele. Assim como se não pudesse investir, que ele diretamente investiria esse dinheiro se caso o estatuto não permitisse, fosse dessa forma, mas é mais ou menos nessa linha as informações que a gente vem tendo, tá certo? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e não esquece, claro, que a gente vai seguir, então já deixa o teu like, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.